Karen, da Lagoa Nerd. Parabéns Tudo pelo filme, um filme bem incrível, muito bem? interessante, né? E Ah, parabéns por ter conseguido a distribuição para exibir nos cinemas, né? Eu vi que dentro do site do IMDb, ele está desde 2023, né, tentando alcançar os voos, né? não, então a gente. O que aconteceu, cara? A gente filmou durante a pandemia, né? E Uhum. depois a gente, enfim, um filme independente, um filme não usou nenhum tipo de lei, nada, aquela coisa foi com um investimento de, enfim, alguns investidores, aquela coisa toda. Então a gente teve, obviamente, um descompasso aí entre o término das filmagens e o filme pronto, né? Posterior a isso, a gente colocou o filme em alguns festivais, rodou uns festivais aí pelo Brasil e fora e tal. E aí nós, dentro na conversa com a A2, aí, com o pessoal, a gente escolheu uma data em que fosse mais possível a gente colocar um filme. Matheus? Agora eu vi que ela caiu. Não, Voltou. voltou. Voltou, que essas ligações que o pessoal fica ligando, a gente tenta sair, apertou errado aqui. Desculpa. Não, imagina. E aí tentando achar uma data possível, né, cara, em que fosse boa para a gente, não lançar junto com um blockbuster, essa coisa toda. Então, realmente tem aí um estudo que que a distribuidora fez para que a gente pudesse lançar no momento mais oportuno. Que bom. A Atena é uma história muito interessante, ainda visto pelo nome, Atena, que veio, né, da deusa grega, romana, da justiça. Você, antes de fazer o filme, você já pensou nesse nome ou já veio assim que você começou a falar sobre ele? Pensar nele, Então, escrever e tudo mais. o roteiro é do Henrique Pessin, né, que é também produtor do filme. Esse nome já está desde o começo da ideia do filme, exatamente pensando nisso, nessa deusa grega, deusa da justiça, deusa da guerra, né, dessa guerreira que ela é no processo todo do filme, né? Então, ela o nome já veio junto com o roteiro pronto, assim, já estava, pô, era uma coisa que estava desde foi concebida junto com o próprio roteiro. Ah, que bom, muito bom. E falando sobre também a história, né, dela, ela, a Atena, interpretada pela Mel Lisboa, ela teve uma infância muito difícil, sofreu também diversos abusos, e no filme ela se torna então uma justiceira, né? E eu achei muito interessante que foi gravado em Gramado e também em Montevidéu, mas muitas cenas foram cenas externas, né? Como foi o processo? Ainda mais no meio da pandemia, né? Então, foi complicado, né? Frio, né? Era uma. Acho que não me lembro se era. Ou, pô, sei lá, teve dia que a gente filmou que tava a sensação térmica de -2, porque a gente tava no meio da floresta ali, tá a sensação térmica horrorosa, e a gente teve que fazer o Gilberto, aquela cena que ela marca o peito do pai e tal. É, a gente. Frio do caramba, cara, o cara tremia, agora aí tudo bem, né? Então, nesse aspecto, foi muito legal, né? Porque a gente tinha ali um clima um clima de inverno, que eu acho que ajudava bastante na narrativa do filme, né? Mas, por outro lado, também tinha essa coisa assim, né? De, porra, muito frio, muito gente, é, cara, filmando na beira de lago, de noite, ventava, Gramado já é frio por natureza, ainda estava mais frio ainda por conta da época, enfim. É, foi complicado, não foi fácil, não. Ah, mas que legal. E falando sobre
também as atuações, né? Temos Mel Lisboa, também temos o Thiago Fragoso, né, que faz o jornalista, mas ao mesmo tempo o personagem dele entende o lado dela, ele vai pela curiosidade, mas eu também gostei muito, agora eu não lembro o nome do ator, mas gosto bastante dele, que faz o policial, que ele vai investigando, mas ele também pega, né, a ficha criminal dos caras que estão sendo atacados, né, pela Atena, e ele fala, não, mas os caras merecem, né? Então, ao mesmo tempo, a gente vê essa parte de entender a justiça que está sendo feita, mas também, ao mesmo tempo, não passar o pano, né, sobre o que acontece em relação à personagem dela, né? Temos muitos, até vi recentemente, em casos reais, crimes reais, uma história praticamente muito parecida com a da Atena, mas real, né? E que, no caso da vida real, o cara, ele acabou se perdendo, né? Ele foi mais do que, tipo, o ajustiçamento, né? Ele acabou também se tornando mais do que um criminoso. Como é que Hum. foi situar essa ideia dentro da Atena, ao mesmo tempo dela entender que ela que ela fazia não estava errado, mas também não estava certo, né? E tem aquele limite, né? Dela tá fazendo as coisas que ela fazia. Bom, primeiro falando dos atores aqui para você, né? Assim, acho que a gente tem uma sorte incrível, porque a gente tinha a Mel Lisboa, que, né, a gente não tem o que falar dela. O Thiago Fagoso, que estava muito legal, muito natural, muito, né, e essa coisa dele com ela de se relacionar, mas se doar para a causa da pessoa e tal. Então acho que era muito legal. O Gilberto, que faz o pai dela, o Gilberto Gavrons, que faz o pai dela, que também, pá, super ator, né? Esse que você citou é o Luís Mendes, que faz Uhum. que o Luís tá super, até ganhou um prêmio num festival, não me lembro qual, mas ele ganhou um prêmio de melhor ator coadjuvante e tal, por essa atuação. A Jéssica Nigro, que faz a menina que o cara bate com a cara dela no painel do carro, o Marcel Krauchá, o Bruno Krieger, enfim, acho que o elenco todo estava muito coeso, assim, e muito afim de contar essa história, né? Eu esqueci a outra Não, é a questão questão. do fato real, né? Porque a Atena, querendo ou não, ela acaba se assemelhando com muitas Ah, histórias sim, e então, até isso. entendi. A gente óbvio, né, que quando você vai contar uma história dessa, você tem que ler, pesquisar, buscar informações, aquela coisa toda. A gente sabia que existe uma série de casos semelhantes, se não muito parecidos, mas de abuso por pai, de abuso por alguma coisa, de morte e tal. Então, essa pesquisa foi feita por mim, também pelo Henrico, para a construção do roteiro. Agora, o fato a gente não pode nunca esquecer que é uma obra de ficção, né? Então, assim, o fato dela fazer justiça, de ir atrás, né, de ir atrás por exemplo, ir atrás fundamentalmente do pai, mas também ao longo desse caminho, é, fazendo justiça para outras pessoas, para conhecidas, para uma rede e tal. Então, assim, foi uma escolha, né? Uma escolha nossa de narrativa, né? De narrativa da ficção, né? Que a gente, bom, beleza, ela era abusada pelo pai e tinha essas, né? De alguma maneira é, querendo se vingar, querendo buscar justiça, já que ela não podia, já que não encontrava o pai, então vou fazendo por aqui enquanto, né? Mas meu foco está ali. Então, eu acho que aí uma livre escolha, obviamente, dentro da ficção, né? Dentro desse leque ali do roteiro, mas assim, é, eu acho que existe justiça e a gente tem que acreditar que ela, de alguma maneira, nos contemple aí né, com o peso dela em cada situação enfim, que mereça esse cuidado, assim, né?
Sim, verdade. E a última pergunta, na verdade, são duas atreladas. Qual foi o maior desafio em fazer o filme? E uma curiosidade, como é que foi a parte de querer fazer a marcação nos criminosos, né? Porque todos os criminosos têm essa marcação, né, que a Atena faz neles. Então, assim, a história da marcação foi exatamente pensando nessa coisa assim, né, de marcar com ferro uma vida que foi marcada, né? Uhum. Né? Se marcou da minha vida, está marcada, né, de uma maneira ruim, então tá. Então vamos marcar a sua com ferro e fogo aqui, com marca gado, como marcava gado antigamente, não sei nem se marca hoje assim, mas assim, marcar com ferro a marca de estuprador, que é o que esse cara era, na verdade, o que merecia tá ali com essa com essa marca. A outra qualquer desculpa, O seu maior desafio ao fazer o o filme? desafio. O desafio era exatamente um pouquinho isso, assim, sabe? De como isso não ficar. Quer dizer, a gente tem essa Mel Lisboa com essa coisa da justiça, da justiceira, né, de ser de ter essa marca da violência, entre aspas, né? E também ter a Mel Lisboa frágil, a Mel Lisboa, a Atena frágil, a Atena que foi marcada no início da sua história, da sua juventude, com a marca do abuso pelo pai e tal. Então, era buscar essa dualidade sem que a gente não pesasse nenhum dos lados, né? Não pesasse nem da justiceira tanto e nem tanto no trauma de infância dela tal. É, Acho que esse foi um desafio desse equilíbrio, vamos dizer assim, no filme, né, para que a coisa acontecesse sem a gente ficar com, com raiva da protagonista, mas também não ficar achando que ela é a pessoa mais correta do mundo, a pessoa mais certa. Não, ela tá ali cometendo também né, pagando um crime que foi cometido com ela. Ah, então tá ótimo. Muito obrigada pela oportunidade de conversar com você. E vou estar indicando esse filme para todo mundo conferir e dar, né, assistir nos cinemas com a pipoca e o refri. Tudo de bom para você. Tá joia, Tá, muito obrigado, Karen. tchau, Obrigadão, tchau, tchau, tchau. tchau.